Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram o final de semana? Maravilhoso, né? Tá muito calor, muito mesmo, né? Mas tá muito gostoso, o tempo tá muito bom, né? E aí? Fizeram todas as atividades, conseguiram? Hoje tem que entregar um trabalhinho, né? Vocês têm que postar o trabalho da bandeira do Brasil, certo? Então, quem não fez ainda, por favor, me postem ainda hoje, tá bom? Ou se tiver alguma dificuldade, manda um alôzinho lá pra mim, tá bom? Então, vamos lá. Bom, segunda-feira passada, nossa última aula foi dia 31/8, porque a semana passada a gente não teve aula, que foi 7 de setembro, né? Porque na segunda foi o feriado. Então, a gente não teve aula. Então, vamos lá hoje. A última página a gente parou na página 15. Então, a gente vai começar na 16, tá? Aí a gente estava falando sobre o quê? Olha lá. Nós falamos sobre o mousse de maracujá, lembra? Aquele, né, que eu pedi até pra vocês, quem quisesse fazer, poderia fazer. Quem não quisesse, não teria problema, tá? Mas só quem quisesse, porque ele ficava muito gostoso. Aí nós trabalhamos a palavrinha, aqueles R, um R, dois R's, né? Que nem aranha com R, arranha com 2, caro, carro, né? Careta, carreta. Então, nós paramos aí, tá? Então, vamos lá. Olha lá. Existem outras frutas ou suco delas que podemos utilizar para fazer mousse, que nem lá na última aula estava o mousse de maracujá. Então, nós temos várias frutas que dá para fazer o mousse de maracujá. Nós temos algumas outras frutas, né? Então, aí tá, por exemplo, o abacate, amora, goiaba, morango e laranja. Então, qual dessas frutas a gente pode fazer mousse? Amora, o morango e a laranja, né, gente? De mousse de goiaba, abacate, geralmente quase ninguém faz. Eu nem sei se dá pra fazer também. Não sei se fica gostoso. Nunca ouvi, assim, falar que ninguém fizesse mousse de abacate ou de goiaba. Mas de laranja, amora, né? Maracujá, então, morango. Então, a gente já viu bastante. Inclusive, alguém já deve ter até comido já. Então, vocês vão colocar lá um xizinho na amora, no morango e na laranja, né? Aí são 3 mousses, certo? De amora, morango e laranja. Aí vocês vão escrever aqui, ó, nesses retângulozinhos aqui, nesses 3 espaços. As 3 frutas que dá pra gente fazer mousse. Próximo. Veja as frutas que Ita escolheu para fazer outras mousses. Qual é o nome de cada uma delas? Então, a gente vai pintar a forma correta. Vocês estão vendo que aí está escrito errado, né? Tem 2 formas, olha lá. Perra e pera. Então, a gente se lê perra ou pera? A gente se lê pera, né? Então, vocês vão pintar o quadradinho de baixo. Romã. Se lê romã ou romã? Se lê romã. É o de cima. Acerola ou acerola? Suco de acerola, mousse de acerola, não acerola. Então ele é com R só, é o de baixo. Cereja ou cereja? Gente, cereja fica meio estranho, né? Então, cereja, é o de cima. Mexerica ou mexerica? Mexerica, poncã, aquelas mexerica, tem vários tipos de mexerica, né? Então é mexerica, não mexerica, tá? Então é a de baixo. Buriti ou buriti? Buriti, é a de baixo, tá bom? E você gostou da receita de mousse de maracujá? Copie em seu caderno utilizando a letra de imprensa ou cursiva. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, ó. Vocês vão pegar um pedacinho, uma folha de sulfite ou qualquer folha branca, tá? Dobrem, ó. Eu tenho a folha de sulfite. Dobrem ao meio, tá? Dobrem ao meio. Aí vocês vão copiar a receita do mousse de maracujá, lá na última página, na 15 que nós fizemos. Vocês vão copiar essa receita em letra de imprensa para cursiva, porque aqui na receita está a letra de imprensa. Então vocês vão passar essa receita, vocês vão copiar ela com a letra cursiva, tá? Aí vocês vão copiar aqui com a letra cursiva, vocês vão copiar a receitinha, depois, ó, copiei,
corto aqui, porque eu quero só esse pedacinho, tá, gente? Só esse aqui, ó. Então, ó, a hora que eu dobrar a folha de sulfite, já corta aqui no meio para ficar só esse pedaço. Aí eu vou escrever minha receita aqui na letra cursiva. Depois que eu escrevi, eu vou lá, aqui ó, vou no cantinho, colo ela aqui. Como a gente fazia aquele esqueminha na sala, quando não dava, o tamanho da resposta era muito grande. Cola aqui o pedacinho dela, dobra e deixa ela aqui guardadinha. Que ela é referente a essa questão aqui, tá bom? Próxima página. A professora Anice aproveitou a visita à cozinha e fez a mousse de maracujá. Bom, esse aqui, gente, não vai dar, né? Porque vocês não têm necessidade de fazer. A gente faria se tivesse na escola, porque a gente ia até fazer junto com a Nutri. Lembra que a gente fazia umas culinárias com ela? A gente ia aproveitar a Nutri e ia fazendo embaixo a receitinha de mousse de maracujá. Mas como a gente não precisa fazer, tá? Só que aqui tá assim, ó. Olha lá. Ita ficou encarregado de ler a receita, passo a passo, especialmente o modo de preparo. Então aí, ó, tem 3 itens do modo de preparo, que é o jeito que a gente faz a receita. Então aqui tá explicando como eu vou fazer o mousse de maracujá, certo? Então aqui, então, 1, 2 e 3. 1. Bata todos os ingredientes no liquidificador, que é aqueles ingredientes, que a primeira parte da receita vem os ingredientes, depois o modo de preparo, como eu vou preparar para fazer. Ingredientes é o que eu vou usar para fazer a receita, tá? Então aqui, ó, bata todos os ingredientes no liquidificador, que é o número 1. Número 2, despeje em potes de sobremesas. E número 3, leve a geladeira até gelar, né? Que eu sei que tem que pôr na geladeira, senão vai ficar ruim, né? Aí aqui tá 3, olha lá, aí tá perguntando, tem esses 3 itens dos ingredientes, do modo de preparo. Quantas palavras há na primeira frase? Então vamos lá, ó. Vamos ver quais palavras, vamos lá. A primeira frase tá escrito aí. Ó, palavra. 1. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Ponto. Ó, você atentem esse ponto. Por que eu tenho que colocar esse ponto final, gente? Porque eu já terminei essa frase aqui, tá? Então, ó, eu vou bater todos os ingredientes no liquidificador. Ponto final. Porque é isso que eu tenho que fazer. Pegar todos os ingredientes e bater no liquidificador. Ponto. Se eu não tivesse ponto aqui, eu poderia acrescentar. Ou separe e tal. Então, a partir do momento que eu coloquei ponto final, é porque eu terminei a frase. É aquilo ali, ponto final, tá? O 2, a mesma coisa. Despeje em potes de sobremesa. Ponto. E último, leve para a geladeira até gelar. Ponto final. Eu vou deixar lá até geladinho para depois a gente servir e comer, tá? Então vamos lá. Mas a questão é, na primeira frase, nessa frase, quantas palavras nós temos? Então vamos lá. Ó, isso aqui é uma palavra. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cada um desses é uma palavra, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantas palavras eu tenho? 6. Então, eu vou colocar aí, na letra A, 6 palavras. Na segunda frase, despeje em potes de sobremesa. Então, eu vou contar, ó lá. Ó lá. Despeje em potes de sobremesa. Eu tenho 5 palavrinhas aí. Na 3, leve para a geladeira até gelar. Então, eu tenho 6 palavras. São as palavras. Então, eu vou contar e vou colocar aí na frente. 2. Se você pudesse escrever uma quarta frase, porque eu só tenho 3, né? Lá, primeira frase, segunda frase
terceira frase. Se eu pudesse escrever, qual seria a quarta? Então, a primeira lá, ó, bata todos os ingredientes no liquidificador. Despeje em potes de sobremesa. Na terceira, leve para a geladeira até gelar. E depois eu poderia montar mais uma sobre essa receita, não poderia? Poderia. Aí eu ponho lá, sirva logo depois. Depois que já foi para a geladeira, gelou, ficou prontinho, então eu vou servir para alguém. Eu posso servir para as pessoas. Se estiver na minha casa, ou se não, eu posso me servir eu mesmo, tá? Então, sirva logo depois. Pronto. Seria essa a quarta frase que a gente vai colocar, tá? Então, essa aqui, ó. Essa é a questão número 1. Aí, na questão número 2, olha lá. Na 2, eu vou montar mais uma. Sirva, olha lá. Sirva logo depois. Sirva logo depois. Ó o pontinho, porque eu já acabei a frase, tá? Então eu sei que eu vou bater os ingredientes no liquidificador, vou colocar no potinho de sobremesa, vou levar até a geladeira. Quando estiver pronto, eu vou servir. Se tiver bastante gente na minha casa, eu vou servir. Se não, eu vou servir para mim mesmo. Já posso estar pronto para comer. Porque sirva logo depois quer dizer que já está pronto pra gente comer, tá? Então na 2 vai ficar isso, sirva logo depois. Ah, quantas palavras há nessa frase agora que a gente montou? Quantas palavras? Sirva logo depois. 1, 2, 3, né? Ó, sirva logo depois. 3 palavras, então eu vou marcar aí também. Na B, compare a sua frase com a de um colega. Quem escreveu utilizando mais palavras? Esse aí, também se vocês quiserem não precisam fazer, porque nós estaríamos em sala de aula para discutir entre os outros colegas, tá? Próxima. 3. Todas as frases do modo de preparo que você leu terminam com um sinal chamado sinal de pontuação. Então, todas as frases que a gente fez no modo do preparo, né? Aquela, colocar todos os ingredientes no liquidificador, colocar em potes de sobremesa, levar até a geladeira e servir, e o último sirva logo depois. Todos têm esse ponto final, tá? Por quê? Por que tem esse ponto, gente? Olha lá. Todas as frases do modo de preparo que você leu terminam com um sinal chamado sinal de pontuação. Ah, volte às frases do trecho na receita e circule em cada uma. Então, vocês vão voltar lá na frase, nessa frase aí primeira, que tem os 3, e vocês vão circular os pontinhos finais que estão aqui, tá? Depois B. Você sabe para que serve o sinal? Esse sinal de ponto final? Serve para quê? Para marcar o final da frase, o término de uma frase, o fim de uma frase, tá? Porque esse ponto final, eu sei que eu já terminei aquela frase. Sirva logo depois. Ponto final. Eu entendo que essa frase quer dizer o quê? Que eu posso servir porque já está pronto o mousse. Então, sirva logo depois, ponto final. Então, para que serve o ponto final? Para terminar uma frase, para indicar o fim de uma frase, tá? 4. Ao ler o modo de preparo, Ita resolveu fazer uma brincadeira com os amigos. Leu as palavras de cada frase fora de ordem, deixando todo mundo confuso, né? Então vamos lá, ó. Essa primeira aí. A primeira tá, ó lá. Como que é a primeira frase mesmo? Bata todos os ingredientes no liquidificador, né? É assim que tá, não é? Essa não é a forma correta? Olha lá. Só que o Ita quis brincar, olha lá o que ele fez. Olha lá, o que ele fez? Ele colocou ingredientes, ó. Ó. Ele colocou ingredientes, todos, bata, todos bata no os liquidificador. Tá? Olha lá. Ele colocou assim, tá? Então ele colocou tudo bagunçado.
bagunçado, né? Aí o que a gente vai ter que fazer? Só que aí tem os números assim, ó. Tá indicadinho. Então aqui é o número, ó. Aqui tá número 4. Aqui número 2. Número 1. Número 5. Número 3. E o número 6. Então como que eu vou fazer para me consertar essa frase? Eu vou pela numeração, né? Qual que é o número 1? É bata. Então eu vou lá no número 1. Bata. O 2. Todos. Então bata. Todos. O 3. Os. O 4. Ingredientes. O 5, no. E o 6, liquidificador, tá? Olha lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir, né, gente? Ó, aqui é 4, 2, 1, 5, 3 ou 6. Então, eu vou pelo número. Número 1, bata. Número 2, todos. Número 3, os. Ingredientes, número 4. Número 5, no. Liquidificador, número 6. Então eu vou pegar pela numeração, começo o número e vou escrevendo a frase correta novamente, tá? Até ela ficar certinha. Então, ela correta é: bata todos os ingredientes no liquidificador. Próxima página. É a mesma coisa, tá, gente? Eu vou seguir pela numeração, olha lá. Sobremesa, potes em despeje de. Então eu vou lá, número 1, despeje em potes de sobremesa. Ponto final. Eu vou, pela numeração, eu vou colocar a frase correta. C, para gelar, A, leve até geladeira. Então eu vou lá no 1. Qual é o 1? Leve. Leve para gelar. Leve para gelar. Não, peraí. Oh, meu Deus. Ó, vamos lá. Leve para a geladeira até gelar, tá? Então eu vou pela numeração. A turma se divertiu com a brincadeira do Ita e não via a hora de saborear a deliciosa mousse de maracujá. 1. Ita e seus amigos sabem que, quando o assunto é alimento, alguns hábitos de higiene devem ser praticados. Então vamos colocar o xizinho aí no que a gente acha que é hábitos de, hábitos de higiene. Vamos lá. Lavar as mãos é um hábito de higiene? Sim, né, gente? Antes de eu comer alguma coisa, lembra? Depois das refeições, depois que eu sair do banheiro, eu tenho que lavar as mãos. Então o xizinho aí. Tomar banho. Nem sempre, né, gente? Não, depois que eu comer, não preciso tomar banho. Nem antes também, não preciso tomar banho para comer um alimento. Não preciso, tá? Embaixo, utilizar utensílios limpos. Claro, se eu for colocar uma mousse no potinho de sobremesa, eu tenho que colocar no potinho limpo, né? Que já tá guardadinho, eu tiro do armário e como, né? Não posso pegar um que já tá usado na pia, colocar um mousse e comer. Não, tem que ser assim, utensílios limpinhos, tem que ser um potinho limpo. Lavar frutas, legumes e verduras. Também, né, gente? Principalmente se eu for fazer a mousse, né? De frutas, eu tenho que lavar bem as frutas primeiro, cortar direitinho, né? Colocar elas devagarzinho no pote tudo, depois eu bater tudo junto, tá? Então, quais são? Lavar as mãos, utilizar utensílios limpos e lavar frutas, legumes e as verduras. Tomar banho não é necessário, tá? Próximo. Gente, essa daqui, ó, confeccionando um livro de receitas. Esse daqui é assim, se a gente estivesse em sala de aula, tá? Eu ia pedir o que para vocês? Para que cada um levasse um livro de receitas, uma receita, tá? Cada um ia levar uma receitinha e ia colocar nesse caderno. A gente ia pegar um caderninho só e cada um ia escrever a sua receita. Depois a gente ia trocar, mostrar um para o outro, os amigos, a gente vê a diferença das receitas. Mas como não dá,
Então assim, fica opcional, tá, gente? Se vocês quiserem fazer uma receita e colocar um nome, vocês façam. Se vocês não quiserem, não tem problema também. Mas se vocês quiserem, seria bom. Porque aí embaixo, ó, avaliando o seu próprio texto. Você colocou o título de uma receita, aí vocês vão colocar lá uma carinha feliz, sim, mais ou menos ou não. Vocês vão desenhar a carinha lá naquele quadradinho que tá ali. Sua receita possui ingredientes e modo de preparo? Então, sim, mais ou menos ou não. Então, se vocês quiserem fazer alguma receita, inventar alguma coisa, inventem uma receitinha, coloquem o nome na receitinha, aí vocês vão responder embaixo, ó. Sim, mais ou menos ou não, ou sim, mais ou menos e não lá embaixo também. Se a sua receita tem que ter nome, né? Que nem brigadeiro. Brigadeiro do quê? Brigadeiro de chocolate, tá? Aí tem modo de preparo e ingredientes? Sim. O que eu vou usar nesse brigadeiro? E como eu vou fazer, tá? Fica a critério de vocês. Se quiserem fazer, ótimo. Se não quiserem, tudo bem também, que isso aqui seria mais uma atividade de sala de aula, tá? Então, como a gente ia só até a página 20, olha lá. Então, a gente vai parar por aqui, tá? Gente, ó, então não se esqueçam, tá? De me postar o trabalhinho da bandeira do Brasil, que era hoje, eu dei o prazo até hoje, tá? E amanhã, aula de matemática, tá? Acho que é história e geografia, né? Que essa semana a gente não tem. Deixa eu ver se a gente já fechou aqui. Olha lá. Geografia a gente já fechou. E acho que história também, deixa eu ver. História também. Então, história e geografia nós não temos essa semana. Então, a gente vai fazer aquele esqueminha lá. Eu vou ver se eu consigo colocar português e matemática, encaixar pra gente não perder tempo, tá bom? Então, hoje foi português, amanhã matemática normal. Quarta-feira também ciências normal. O que vai mudar é quinta e sexta, que não tem mais história e nem geografia. Tudo bem? Então tá. Então, se precisarem de alguma coisa, me chamem, tá? Pra me ajudar. E assim, não esqueçam de postar hoje a bandeira, é o último dia da postagem, tá? Se não puder, tiver algum motivo, não dá pra fazer, falem comigo lá, manda um zap pra mim lá, conversem comigo no zap. Pede papai e mamãe conversar comigo no zap, tá bom? Então, beijinho pra vocês, até amanhã e tchau. Fiquem com Deus.